que é emoção e o que é sentimento. A emoção é algo muito primitivo. Ela está ligada à nossa área mais primitiva do cérebro. E por ser algo muito primitivo, a gente tem, na realidade, 4 emoções básicas que vão desenvolver a partir dessas 4 todos os outros sentimentos, né? Daqui a pouco vocês vão entender porque que eu estou falando dessa forma. Então a gente tem a raiva, tem o medo, tem a tristeza, tem a alegria e alguns colocam nojo também, né? Dentro da emoção básica. Para quem não assistiu Divertidamente, é um filme fantástico, maravilhoso, vale a pena assistir, porque ali ele explica muito bem sobre a questão das emoções e como funciona no nosso cérebro. Então, as emoções, por ser algo muito primitivo, muito básico, né, da nossa área mais primitiva aqui embaixo do nosso cérebro, é do corpo. Nem sempre a gente tem consciência das nossas emoções. Provavelmente vocês já devem ter tido situações ou colocaram para vocês ou vocês perceberam nos outros, nossa, a pessoa tá com raiva, né, ou irritada. E aí quando a gente sinaliza, a pessoa fala assim, eu não tô com raiva, né? E nisso aí a gente entende que o quê? A raiva é um sentimento, uma emoção básica e que a pessoa não tem consciência muitas das vezes. Por isso que ela fala que não está com raiva. Mas todo o comportamento dela, toda a forma dela estar falando, expressando o que ela está colocando, a gente percebe que existe uma raiva ali. Mas ela não tem consciência, por isso que é uma emoção. Então, é aquilo, né? A emoção a gente nem sempre tem consciência. A partir do momento que a gente toma consciência, ou seja, a gente percebe o que a gente está sentindo, por isso a gente fala de sentimento. Quando eu sinto algo, é porque eu tomei consciência que aquilo está acontecendo. Então, o sentimento é algo mais superior, está ligado à nossa consciência, à área frontal do nosso cérebro, por isso que a gente, quando sente algo, a gente já sabe o que está acontecendo. Diferente da emoção, que nem sempre a gente tem consciência. Boa noite, Patrícia. Então, quando a gente começa a tomar consciência dessas coisas e entender a diferença, a gente começa também a entender, sem julgar, quando a pessoa está tendo uma emoção, mas ela não está se dando conta que ela está tendo aquela emoção. Quando ela age na impulsividade, quando ela deixa o emocional falar mais alto e não tem esse equilíbrio de avaliar, né, tomar consciência do que está sentindo para poder avaliar o que vai fazer com esse sentimento. Então, a gente controla as nossas emoções? Não, a gente não controla nossas emoções. Por ela ser básica, é nosso instinto de defesa e de autoproteção que vai fazer com que a gente tenha uma reação diante das coisas que acontecem ao nosso redor. Pode ser uma reação positiva, pode ser uma reação negativa, porque a gente acaba interpretando como negativo a raiva, a tristeza e o medo, né? E a gente encara como positivo a alegria. Só que todas essas 4 emoções, elas podem ser positivas e podem ser negativas. Caramba, mas como assim a alegria pode ser negativa? Pode. Uma euforia, quando a pessoa está acima do normal da alegria, né, que a gente na psicologia fala de euforia, ela pode ter atitudes impulsivas que depois vai trazer dor de cabeça para ela. Né? Então, a pessoa, quando a gente fala, nossa, mas está empolgado demais hoje,
né? Então, essa empolgação faz com que muitas vezes a pessoa não tenha um freio, né? Um discernimento de que ela está ultrapassando um limite para não arcar com consequências nocivas depois. Então, ela vai agindo de uma certa forma e que depois a conta chega, né? Que a gente costuma dizer aí no ditado popular. Então, a alegria em excesso, ela pode se tornar negativa, sim. Agora, o medo, ele é positivo? Pode ser positivo. Por quê? Porque o medo, qual é a função do medo? Qual é a necessidade que está por trás do medo? O medo, na realidade, é uma necessidade de segurança. Toda vez que não nos sentimos seguros, nós temos medo. Agora, é importante a gente também separar e entender aqui que o medo é algo aprendido. Por que aprendido? Porque ninguém nasce com medo, a não ser que tenha passado, mas aí também é aprendido, na gestação a mãe tenha passado por alguma situação de alto impacto emocional, que toda aquela descarga química que acontece nessa situação é passada através do sangue para o bebê. Então se cria uma memória ali na mente da criança, a partir da experiência de dor ou de injustiça que a mãe tenha vivenciado. E aí a criança pode nascer com medo, sem na realidade ter vivenciado diretamente um medo. A gente tem também alguns medos que vêm lá desde a nossa da época pré-histórica, né, na questão de monstros, coisas de uivos, essas coisas todas que está marcada ali no nosso DNA, que quando mesmo um bebê escuta esses barulhos, né, ou de repente vê alguém veste uma máscara, já fizeram um teste né, nesse sentido, veste uma máscara bem feia, horrorosa e faz barulhos, a criança começa a chorar, porque tem lá no DNA, desde lá da época dos homens da caverna, né, impresso no nosso código genético, porque é uma ameaça. Agora, outros medos a gente aprende, né? Então, o medo de cobra, por exemplo, a criança não nasce com medo de cobra, a não ser que a mãe tenha vivenciado uma situação de ter sido atacada por cobra e isso ter passado para a criança na gestação, como eu comentei. Então, a criança vai brincar com uma cobra sem medo nenhum. O que a gente precisa entender é que perigos existem, isso é óbvio, todo mundo sabe, e aí a gente precisa desenvolver na criança o cuidado, né, a prudência diante os perigos e não colocar medo na criança ou ameaçar de uma certa forma para a criança ficar insegura e a partir disso desenvolve o medo. Porque o que acontece com o medo gerando insegurança? Você começa a se travar e isso te impede que você avance na sua vida, que você desbrave, que você se arrisque, que você se permita ir buscar aquilo que você tem vontade, que você tem interesse. Você acaba se fechando porque você não consegue ir por conta do medo e da insegurança. Então, a gente precisa, por exemplo, se a criança está brincando com uma cobra, né? Ou tá ali, viu uma cobra, está indo brincar. Se a gente identifica que é uma cobra venenosa, a gente vai falar com a criança, olha, não pode porque é perigosa. Então, você precisa ter o cuidado e se afastar da cobra. Não fazer um escândalo, não berrar, meu Deus, a cobra, cuidado com isso. Ou barata, né? Quantas pessoas têm medo de barata e acabam passando esse medo de barata para os filhos porque não conseguem lidar com isso. Então, o medo ele tem a ver com uma necessidade de segurança. Se não nos sentimos seguros, ficamos com medo. Por isso que ele é importante. E se tem o lado positivo dele, porque se a gente não tivesse medo, a gente sairia fazendo um monte de coisas porque
a gente não pensaria nas consequências, né? Não teria o medo das consequências. Outra emoção, a raiva, né? A raiva pode ser positiva? Pode ser positiva. Em geral, as pessoas olham a raiva como uma coisa negativa? Sim. Por quê? Porque a raiva vem o quê? Agressividade junto. Explosão, isso assusta as pessoas. Agora, o que é a raiva? Né? A raiva, ela traz por trás da raiva existe uma necessidade de liberdade. Toda vez que a pessoa se sente sufocada, pressionada, sabe siri na lata, né? Que você vai ali encurralando a pessoa, né? Pressionando a pessoa, o instinto, né, de liberdade, porque ninguém nasceu para ser sufocado, ninguém nasceu para estar preso. Nosso instinto, né, de sobrevivência vai fazer com que a gente tenha reações explosivas ou agressivas no intuito de quê? De buscar e alcançar essa liberdade. E aí, quando a gente toma consciência, né? Quando a raiva vira um sentimento e a gente entende que ficar sendo agressivo ou ficar explodindo não é positivo, a gente começa a entender o que nos leva a despertar essa emoção, esse sentimento, para então a gente avaliar o que a gente vai fazer. Porque o que a gente precisa entender é que nós somos responsáveis por tudo que a gente quer para a nossa vida. Logicamente, existem situações que acontecem fora da gente, né, no nosso externo, atitudes das pessoas, fala das pessoas para a gente, mas isso a gente não controla, né? Mas a partir do momento que a gente traz para dentro da gente, é por nossa conta e risco. Então, cabe a gente decidir o que vai fazer com isso. Por isso que eu digo que controlar as emoções, a gente não controla. As emoções, elas vêm porque são primitivas, mas a partir do momento que essa emoção se torna um sentimento e a gente toma consciência do que está acontecendo, a gente começa a parar para refletir e pensar o que eu quero fazer com isso que eu estou sentindo. E aí depende muito do padrão de funcionamento da pessoa. Se é uma pessoa que tem uma tendência maior, né, de introversão, de insegurança, ou de repente a autoestima está baixa, muito provavelmente a pessoa vai ficar rodando em círculos ali, naquele sentimento, vivenciando aquilo ali. Ai, não tem jeito, comigo é sempre assim, tudo acontece comigo, não nasci para ser feliz. E aí começa, né? Aquelas colocações todas de autodepreciação, né? Se diminuindo, ao invés de buscar o outro lado, a alternativa de que, ok, isso aconteceu, estou sentindo isso, mas não quero continuar me sentindo assim. Então, o que eu faço para conseguir mudar? E aí, a gente vem em outra emoção, que é a tristeza. O que existe por trás da tristeza? Qual é a necessidade que a gente tem, né, por conta da tristeza? É a necessidade de contato. Quanto mais a gente se isola, a longo prazo, a tristeza começa a surgir. Aí algumas pessoas falam assim, ah, Silvia, mas eu adoro ficar sozinho. Ok, não tem problema, tudo bem gostar de ficar sozinho. Mas é justamente com o outro e a partir do outro que a gente cresce e evolui. Por quê? Porque é o outro que vai estar nos espelhando o tempo todo para a gente poder trabalhar na gente os nossos sentimentos, né? A tomada de consciência desses sentimentos e o que a gente vai fazer com isso para mudar. Como eu falei no começo, para a gente evoluir, crescer, ajudar os outros, ensinar os outros também e seguir no nosso processo mesmo de amadurecimento.
Então, quando a gente entende que se isolar vai levar a uma depressão, a uma tristeza muito grande, que a gente começa a buscar o quê? Contato. Se a gente parar para refletir, geralmente quando a gente está, não digo numa depressão profunda, mas quando a gente está numa tristeza maior, o que nosso instinto faz com a gente, né? Vem aquela vontade de querer conversar com alguém, vem a vontade de querer, de repente, sair, dar uma volta, espairecer, fazer uma caminhada, uma corrida, alguma coisa assim. Quer dizer, você sai ali do teu casulo, digamos assim, ali daquele teu momento, e vai buscar o externo, né, o contato com alguém, o contato com a natureza, para poder se sentir melhor. Então, ninguém nasceu para ser triste, ficar com raiva, ficar com medo, né? E alegria constante também não tem, não existe, né? Porque sempre existem coisas que vão nos acontecendo, que, né, as adversidades que nos tiram em algum momento do prumo e que a gente precisa buscar esse equilíbrio novamente. Então, quando a gente entende que essas 4 emoções, elas são muito importantes, porque é a partir delas que vão vir todos os outros sentimentos, e a gente aprende a lidar com elas, o que acontece? A gente começa a viver uma vida mais plena. Perfeita? Não, porque como eu falei, perfeição não existe. Porque quando a gente tem a nossa necessidade de contato preenchida, a gente tem essa nossa necessidade de segurança preenchida, e a gente tem a nossa necessidade de liberdade preenchida, a gente está bem, está leve, está alegre, né? Então a gente precisa estar atento nas coisas que a gente vai sentindo, o que vai acontecendo, para a gente entender, tomar consciência e decidir o que a gente vai fazer com essas coisas todas que a gente vai sentindo. As emoções estão ligadas ao nosso corpo, né? Então, qualquer pessoa que tem um olhar para o outro consegue identificar a emoção que a pessoa está tendo. Porque, como eu falei, a emoção ela é transparecida, não essa palavra, acho que não, ela é refletida no nosso corpo. Então a gente percebe, né, se você tem um olhar e observa, você percebe quando a pessoa está alegre, você percebe quando a pessoa está triste, você percebe quando a pessoa está com raiva, você percebe quando a pessoa está com medo. Porque não tem como, o corpo fala o tempo todo. Então, no rosto, no olhar, a gente percebe a expressão. Nos olhos, por exemplo, eles dizem muita coisa. Quando a pessoa está alegre, o olhar está brilhando, né? O semblante da pessoa está leve. Quando a pessoa está com raiva, parece assim que os olhos vão explodir, né, do rosto, porque a pessoa está lá com aquele olharzão aberto, irritado, com a cara, você percebe que está com ira ali no rosto. Se a pessoa está triste, né, ela está geralmente, né, com a carinha mais caída, os ombros também mais caídos, o olhar está triste, sem brilho, e aí você percebe só pelo olhar, pela carinha dela, que ela vai transmitindo ali que ela não está bem. E o medo, a pessoa também está ali, né, assustada, né, acaba recuando e acaba justamente você percebendo que ela está ali com medo. Então a gente percebe, Marcelo, aquela emoção mais forte que sentimos, qual seria a origem? Então, a emoção ela vem de acordo com a necessidade, Marcelo. Aí você precisa identificar, né? O que você tem mais forte, qual é a necessidade que está ali por trás. Porque todo excesso, todo excesso remete a uma falta. Então, quando algo nos falta, a gente vai refletir através de uma emoção. E aí você precisa identificar. Se a gente pegar essas 4 emoções, como eu coloquei, se a raiva está sendo muito forte, qual é a necessidade de liberdade
que está por trás ali, o que está te sufocando, que você está ficando com raiva, o que você não está conseguindo dar conta, que está te deixando ali sufocado, que te gera raiva, né? Ou não compreendido, que te gera raiva, qualquer situação ali de não compreensão, de não liberdade, vai vir o sentimento, né, a emoção de raiva. O medo é a necessidade de quê? De segurança. Então, se você, de repente, percebe um medo muito grande, é porque existe uma insegurança ali por trás. E aí precisa ser identificado. Se a gente pegar o exemplo de uma criança, por exemplo, quando ela, por volta de 4, 5 anos, não quer dormir sozinha no quarto porque está com medo, é porque ela não está se sentindo segura. Todas as coisinhas, né, a idade que começa a olhar, a prestar mais atenção ao seu próprio redor, né, são os desenhos de monstros, os videogames, essas coisas todas que às vezes ela acaba vivenciando no dia, ou às vezes os pais brigando muito. O que acontece? Desenvolve um medo, que é justamente de noite, que no silêncio, não tem os barulhos externos, que o nosso organismo começa a mandar para fora tudo que está sendo sufocado lá dentro. E aí começa a vir o quê? Um medo, gera uma insegurança. Então, que insegurança é essa que está havendo, que o medo está falando mais alto, né? E assim vai nas outras emoções também. Você precisa entender o que está por trás, porque por trás de todo comportamento existe uma carência, existe uma falta que está havendo ali, que precisa ser identificada para ser direcionado, saber qual o caminho que você vai seguir ali para suprir essa ausência, suprir essa necessidade. E aí a gente precisa ter muito cuidado e muita atenção, porque a gente não supre, né, não compensa uma necessidade, né, com outra coisa para tapar um buraco, digamos assim. Vamos a um exemplo. Digamos que a gente vê muito acontecendo hoje em dia. A pessoa está estressada, está cansada, não está satisfeito com o trabalho, ou não está no relacionamento muito satisfeito, quer dizer, tem algo ali sufocando ela. O que ela geralmente vai fazer? A grande parte, não estou dizendo, não estou generalizando, mas grande parte, vou tomar uma cerveja para relaxar. Na realidade, a cerveja não relaxa nada. A cerveja anestesia aquilo que você não está querendo olhar, aquilo que você não está querendo ver. E aí você continua sufocando tudo lá dentro. Uma hora isso acaba explodindo, porque o nosso organismo, a nossa sabedoria, ela não dá conta de suportar muita coisa. É como se a gente tivesse um copinho aqui dentro da gente, que a gente vai jogando as coisas lá dentro, em algum momento esse copo enche. A partir do momento que esse copo encheu, vai transbordar. De que forma vai transbordar? Vai ser de acordo com cada um. Alguns vão explodir, alguns vão se isolar, uns vão comer demais, uns vão comer de menos, uns vão ter dor de barriga, outros vão ter dor de estômago, outros vão ter dor de coluna, outros vão ter infecção urinária. Então, assim, cada um tem um ponto fraco no organismo, digamos assim, que é onde a nossa sabedoria vai dar o cartão amarelo para a gente, né? O primeiro cartão amarelo que a gente recebe dizendo que, ó, tem algo que não está legal, precisa parar para olhar. Se a gente não para olhar no que está acontecendo, aquilo que eu falo, vamos tomar consciência das nossas emoções, entender da onde vem isso, o que está acontecendo, para dar uma direção. E aí, se a gente não faz isso, a gente recebe um cartão vermelho. E nesse cartão vermelho também pode vir de várias formas. Pode vir da gastrite, virou uma úlcera, da dor de cabeça, virou uma enxaqueca, da ansiedade virar uma crise de ansiedade ou síndrome do pânico, da tristeza vir uma depressão, entendeu? Então,
o organismo vai fazendo com que a gente pare, forçando uma barra para a gente realmente parar para olhar para o que está acontecendo. Porque, como eu falei no começo, ninguém nasceu para ser triste, ninguém nasceu para ficar doente. Nosso organismo ele funciona bonitinho, tentando rodar ali bonitinho para alcançar um equilíbrio. E se esse equilíbrio não acontece, vai começar a gerar algum problema. Então a gente precisa refletir e entender o que está acontecendo, o que está nos doendo, para a gente poder dar uma direção. Porque se a gente parar para refletir, todos os sentimentos eles são importantes, porque eles querem nos dizer alguma coisa. Se a gente está levando uma vida que está pesada, a gente precisa parar para refletir. Porque uma vida pesada vai trazer consequência. E essa consequência pode ser perigosa. Então a gente precisa entender que a gente precisa limpar os sentimentos nocivos que estão nos consumindo para a gente poder transbordar o quê? A nossa luz. Quando a gente começa a fazer isso, muitas críticas começam a acontecer. Né? O que eu quero dizer com muitas críticas começam a acontecer? Porque eles vão começar a falar, você está esquisito, você está diferente, você está mudado, você não é mais o mesmo. Porque quando você começa a entrar em contato, tomar consciência dos seus sentimentos e você começa a dar um direcionamento, você começa a se modificar internamente. Você começa a aprender a respeitar os seus limites, começa a se amar, se valorizar, começa a buscar cada vez mais estar sendo seu melhor amigo, estar com você mesmo para você caminhar numa direção para o seu propósito de vida para viver uma vida leve. Agora, se você não faz isso, a sua luz começa a ficar sufocada, começa a ficar ofuscada. E as pessoas que se aproveitam de fragilidades nossas, elas vão, né, continuar se aproveitando. Então, digamos assim, quer ver uma situação? É uma pessoa que, por exemplo, é tímida e não consegue dizer não. Então, ela vai sair fazendo o que as pessoas querem, porque não quer magoar, não quer chatear, não quer brigar, não quer ser criticado. Então, vai aceitando e vai concordando, vira uma marionete na mão de muitas pessoas. Com isso, ela se sente desrespeitada, não valorizada, não validada nos seus sentimentos, não respeitada, mas a culpa é de quem? É da própria pessoa, que as pessoas só fazem com a gente se a gente permitir que faça. Então, quando a gente começa a olhar para dentro da gente, identificar nossas emoções, tomar consciência delas e transformá-las em sentimentos, a gente começa realmente a nos amar, nos respeitar e nos valorizar. E você começa a dizer não para os outros, o que antes era sim o tempo todo para os outros e não para você. Chegava em casa, estava irritado, estava chateado, estava aborrecido, você começa a dizer não para os outros e mais sim para você. E vai incomodar muita gente, porque as pessoas que se aproveitavam do seu jeito de ser vão começar a dizer que você está esquisito, vão tentar puxar o teu tapete, vão tentar te chantagear para ver se você volta a ser aquela pessoa que você era antes, para estar fazendo tudo pela pessoa como fazia antes. Então a gente precisa saber, cada um sabe onde dói, né, as suas dores e o como dói. E nisso a gente precisa saber até onde eu dou conta, até onde eu sou capaz de suportar certas coisas para não adoecer. Porque ou a gente adoece o corpo, né, que eu costumo dizer, né, o corpo adoece para a mente não pirar,
ou a nossa mente pira, porque não dá para a gente seguir uma vida sendo sufocado, sendo inseguro, sendo infeliz e não suprindo as nossas necessidades. A gente vai pagar um preço. E aí é a escolha de cada um. Então a gente precisa entender que sentimentos de culpa, por exemplo, que podem surgir, a gente precisa avaliar o que é o sentimento de culpa. É a gente sentir que algo a gente fez algo que não deveria ter feito, ou a gente deixou de fazer algo, mas a gente precisa entender que a gente não volta no passado. Se a gente não fez, ou se a gente deixou, né, de fazer, foi porque naquele momento a gente não tinha condição, seja emocional, seja física, para fazer. A gente fez o que deu para fazer. A gente fez o nosso melhor. E a gente precisa pegar leve com a gente nesse sentido. Então, é olhar para frente. Porque se a gente não cura as nossas dores do passado, a gente não consegue ter projeções de futuro, de sentido de vida. A gente vai olhar para frente com medo e com insegurança. E então, no nosso presente, a gente continua fazendo o quê? Se travando, se impedindo de avançar. A gente acaba não vivendo a vida que a gente nasceu para viver. A gente vive uma vida de incertezas. Então, quando a gente entende e começa a ressignificar as questões e olha para frente, o que eu quero para a minha vida, como eu quero me sentir daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, você começa a entrar em ação. Mas para a gente entrar em ação, a gente precisa virar a página do passado, curar as nossas dores do passado, olhar para os nossos sentimentos, encarar as inseguranças, os medos, as raivas e trabalhar nisso para seguir adiante. Porque a raiva, por exemplo, a gente pode transformar a raiva num sentimento de entrar em ação. Em vez de a gente ficar com raiva e sair explodindo, brigando com todo mundo, a gente perceber, caramba, eu estou com raiva porque eu estou me sentindo sufocado, eu quero mudar isso. Então eu vou estudar, vou procurar um novo trabalho, vou fazer atividade física, a gente vai identificar o que está gerando essa raiva, aonde você está sufocado e entrar em ação para modificar. E não achar que o mundo tem que mudar, ou que as pessoas têm que mudar para você conseguir ficar bem e confortável. Essa é a grande diferença que a gente percebe de 1% da população que consegue alcançar os seus sonhos, que consegue alcançar o sucesso, porque 99% das pessoas, elas querem, mas elas não querem passar pelo processo. E a parte mais importante para a gente alcançar aquilo que a gente quer é saber ter persistência e sabedoria para passar pelo processo, que é o processo que vai fazer com que a gente chegue onde a gente chegou. E isso precisa estar bem claro para todo mundo. Alguma outra pergunta? Eu começo a falar, vou direto. As pessoas às vezes falam assim, engrena primeiro e vai embora e não para de falar. Se tiverem alguma pergunta, está ficando claro, né, o que eu estou explicando para vocês? Vocês estão conseguindo entender? Tá tranquilo? Aproveita aí para colocar as dúvidas, as questões. Estou aqui para justamente esclarecer e ajudar. E eu quero ensinar vocês como eu já falei, né, em outras vezes, quem já me acompanha aí, que eu trabalho com desenvolvimento humano e reprogramação cerebral, e eu quero fazer um exercício com vocês de reprogramação cerebral. Vocês topam? Dá um joinha aí para dizer se eu sigo aí.
para a gente fazer aí esse exercício aí, tá? Poder estar ensinando a vocês uma de tantas, né, estratégias e abordagens aí de reprogramação cerebral para a gente mudar o nosso padrão do cérebro, para a gente realmente entrar em ação, né? Sair ali da zona de conforto, que não é nada confortável, né? Na realidade, a zona de conforto nada mais é do que o medo de avançar, o medo de sofrer novamente, o medo de passar por alguma situação. Então eu fico ali na minha zona de conforto, porque aí eu não preciso mudar. Beleza, todo mundo está dentro. Então vamos lá. Preparem-se. Vamos exercitar e botar esse cérebro para trabalhar. Então quero que vocês todos imaginem que ganharam um pacote de viagem, tá? Um pacote de viagem, aí cada um decide aí para onde quer ir, né? Porque uns vão querer praia, outros vão querer para Dubai, outros vão querer ir para Lagoa, outros vão querer ir para o meio do mato. Então vai de acordo com o prazer de cada um aí, o lugar que cada um gostaria de ir, de viajar. Mas eu quero que vocês pensem que nessa viagem vocês não podem levar muita coisa. Vocês só podem levar uma mala. E não é a mala de 23 quilos, tá? É aquela mala pequenininha que a gente leva dentro do avião, né? Aquela mala de mão. Então vamos lá, pensem na mala, na cor da mala que vocês querem levar. Pensem o que vocês levariam, né? O que vocês colocariam nessa mala para levar nessa viagem de vocês. Vão pensando aí, né? O que você colocaria nessa mala? Vamos pensar também nas experiências, né? Porque não vamos olhar só nas coisas materiais que a gente vai colocar nessa mala, tá? Vamos olhar, assim, essas experiências de vida, né? Os sentimentos, as emoções, vamos falar então dos afetos, né? Que a gente engloba as duas coisas. O que vocês colocariam nessa mala? Beleza? Todo mundo colocou suas coisas na mala. Hora de fechar a mala e entrar no avião, entrar no carro e vamos embora para a viagem. Vocês chegaram no local de vocês e começaram a ver um monte de coisas legais. Conhecer pessoas legais, pessoas bacanas, um monte de coisas divertidas. E vocês pensaram, bom, eu queria levar um pouquinho de cada dessas coisas de volta, quando eu tiver que voltar. E aí a pergunta que eu faço para vocês, todas essas coisas legais, bacanas, divertidas, experiências que vocês adquiriram e estão adquirindo nessa viagem, cabe nessa mala para vocês levarem de volta? Me respondam. Me respondam que eu quero saber. Essa mala foi cheia? Tem espaço para trazer coisas de volta? Ou essa mala foi leve, vazia e está voltando, cheia de experiências e coisas novas? Me digam como é que está a mala de vocês. Cabe alguma coisa ou não? Complexo, né, Léo? Mas é isso aí, reprogramar o cérebro é complexo, não é fácil. É levar a gente para dentro. Reprogramar o cérebro é isso. Não é botar a gente para cima.
seria muito fácil falar um monte de coisas bacanas e legais aqui para deixar sair todo mundo assim, uhul, feliz da vida. Mas meu papel aqui não é isso. Meu papel aqui é botar vocês para dentro. É vocês aprenderem a reprogramar o cérebro de vocês. Olhar para o que está acontecendo aí dentro para mudar. Porque se a gente quer uma vida diferente, não adianta a gente continuar fazendo tudo da mesma forma. A gente precisa fazer diferente. E esse fazer diferente que geralmente é a grande dificuldade da maioria das pessoas. Porque quebrar um padrão, um funcionamento do nosso cérebro não é fácil. Nosso cérebro é preguiçoso, ele não gosta de ter trabalho, ele gosta de facilidade, ele gosta de prazer. Por isso que as coisas mais fáceis e as coisas mais prazerosas, elas vêm assim, nos sabotam e nos atrapalham um monte de vezes. Por isso também que apenas 1% da população consegue alcançar o que deseja. Porque a maioria das pessoas, 99% das pessoas param no meio do caminho. Por quê? Vão para a viagem com a mala cheia. Essa é a grande questão. A gente precisa estar esvaziando a nossa mala. A gente precisa, estar leve e vazio no bom sentido para a gente poder se preencher com coisas novas. Porque senão a gente vai estar sempre com o nosso pote cheio. E se o nosso pote está cheio, isso vai gerar sufocamento, isso vai gerar insegurança, isso vai gerar o medo, uma tristeza, uma raiva. Então a gente precisa olhar nesse sentido de que para onde a gente vai, a nossa mala tem que estar vazia. A gente vai levar as nossas experiências, porque elas estão junto com a gente, mas os nossos medos, os nossos sentimentos ruins, eles não podem estar sendo carregados junto com a gente. Porque sentimentos ruins são como elástico. Não vão permitir que você avance, porque você começa a andar, te puxa de volta, você começa a andar, te puxa de volta. Então a gente precisa aprender a cortar essas amarras, essas coisas que nos prendem. E para a gente cortar, para a gente mudar, a gente precisa mudar a nossa forma de agir. A gente precisa mudar a nossa forma de perceber as coisas. A gente precisa olhar o mundo de uma forma diferente, com um outro olhar. Com o olhar de quem quer aprender. Com o olhar de quem quer se preencher com novas experiências, mas essas novas experiências a gente transbordar também. Porque se a gente só busca conhecimento, a gente só busca aprendizado, enche a nossa xícara e não esvazia a nossa xícara, a gente desenvolve obesidade mental. E isso é muito ruim, porque aí a gente fica chato. Então a gente precisa transbordar, esvaziar. Aprendeu, esvazia, passa adiante. Aprendeu, passa adiante. E sempre refletindo. O que eu estou aprendendo com isso tudo? O que está sendo bom? Porque em tudo, absolutamente tudo tem aprendizado. Todas as emoções e todos os sentimentos, eles são essenciais e são importantes. Porque eles vão fazer com que a gente avalie o que a gente quer para a nossa vida, o que a gente não quer para a nossa vida e o que a gente precisa fazer então para transformar. Porque vamos combinar, quem de vocês adoram, amam de paixão ficar triste 24 horas por dia, 365 dias no ano? Me diga.
Se alguém falar aqui que ama, né, vou chamar no direct porque a gente precisa ter uma conversa aí, porque isso não é normal. Tristeza faz parte? Sim, faz parte. Porque é ela que faz a gente entender e saber que a alegria existe. Porque se a gente não tivesse tristeza, a gente só sabe o que é a alegria porque a gente conheceu a tristeza. Mas dá prazer ficar triste? Mesmo que se tiver um ganho secundário com a tristeza. Né? Ganho secundário, o que é isso? Há pessoas que, né, mantêm ali a tristeza porque ganha atenção de uma outra pessoa por conta da tristeza que ela está sentindo. Mesmo que exista um ganho secundário, a pessoa não é feliz, fica se mantendo ali na tristeza. Então a gente precisa aí, né, refletir sobre isso para a gente pensar o que eu vou carregar na minha mala para a próxima viagem. Né? E essa viagem é o nosso dia a dia. Todo dia, quando a gente acorda, a gente tem uma nova oportunidade na nossa vida da gente fazer diferente. Porque cada dia que a gente acorda, a gente tem menos um dia na nossa vida. As pessoas geralmente falam, mais um dia, né? Mais um ano que eu fiz. Não, é menos um dia, menos um ano. Porque a gente tem hora certa para ir embora. Graças a Deus que a gente não sabe, né? A gente não tem um cartãozinho ali escrito ali a hora, né? A data e hora certa da gente ir embora, senão a gente ia ficar apavorado, né? Se estivesse chegando a hora, a gente, meu Deus do céu, tá chegando aí, contagem regressiva. Ainda bem que a gente não tem, mas a gente tem a hora de ir embora. Essa é a única certeza que todos nós temos. Um dia nós vamos embora. Não somos eternos. Não somos Highlander. Então, a gente precisa entender o que a gente está fazendo nessa nossa trajetória. A gente tem a data do nosso nascimento, a gente tem a data da nossa morte. Entre um e outro a gente tem um travessão. Esse travessão é a nossa vida. O que a gente está fazendo da nossa vida? Que marca a gente quer deixar para o mundo? Que legado a gente quer deixar para o mundo? De que forma a gente quer ser lembrado? Então, isso tudo assim, a live de hoje é profunda no sentido, né, de falar de emoção, falar de sentimentos, é a gente olhar para dentro. É a gente avaliar o que a gente quer para a nossa vida. De que forma a gente está levando a nossa vida. E isso é uma escolha que só a gente pode fazer. Cada um sabe de tudo que já passou, sabe do que quer para si. Então, cada um precisa fazer a sua escolha. Agora, a gente precisa sempre refletir. Somos livres para escolher tudo que a gente quiser. Tudo que a gente quiser. A gente é livre. A gente só não é livre para arcar, né, para escolher as consequências das escolhas que a gente fez. Porque toda escolha vai ter uma consequência, positiva ou não, vai ter uma consequência. E aí nisso a gente precisa estar refletindo. Eu com meu filho, às vezes eu falo, né? Às vezes a gente conversa e eu coloco para ele, ele faz uma colocação e eu pergunto para ele, isso está claro para você? Você está pronto para arcar com as consequências dessa escolha que você está fazendo? Se está pronto e está ciente, é contigo. Se não, reflete mais um pouco e avalia se o caminho realmente é esse. Porque uma vez que a gente joga, né, a gente age, a gente não consegue voltar atrás mais. E aí a gente precisa estar pronto para o que vai acontecer. Então, o que eu quero trazer, né, a gente está aí chegando no finalzinho, a gente precisa, eu quero que vocês reflitam sobre essa questão,
né, dos sentimentos que vocês têm, né, tomada de consciência das emoções. Avaliem o que faz sentido, o que está bom, o que está ruim, o que vocês querem para vocês. Pensem no que vocês querem trazer para vocês no dia seguinte. Sejam gratos, porque todos nós somos quem somos hoje por tudo que a gente vivenciou. E está tudo bem, né? O que a gente precisa avaliar é, daqui para frente, eu quero continuar do mesmo jeito ou eu quero mudar? Se eu quero mudar, se eu estou feliz, ok, vamos embora, vida que segue. Agora, se eu quero mudar, eu preciso começar a fazer alguma coisa, porque nada muda se nada mudar. Então, eu que preciso entrar em ação. E não permitam, nunca, jamais, que nada, nem ninguém impeça que vocês alcancem o que vocês desejam. Porque existem oportunidades que às vezes surgem e que, se a gente deixa escapar, não volta mais. Mas lembrando também que toda ação tem uma consequência. A gente precisa estar pronto para aquilo que a gente quer para a gente. E não permita que ninguém apague, né, esse desejo, esse sonho de vocês. Como eu falei na última live, a gente falou de sonhos. A gente precisa deles, a gente precisa dos nossos sonhos, porque é eles que nos movimentam a seguir adiante. E para ter um sonho realizado, a gente precisa entrar em ação, senão vira devaneio. E nunca apague o sonho de ninguém. Não, e aí a gente falando de emoções, se alguém te diz que está com medo, respeite o medo, entenda o medo, ajude a pessoa a conseguir vencer o medo. Se a pessoa está com raiva, não critica a raiva da pessoa, ajude a entender que necessidade ela está tendo ali por trás. Se a pessoa está triste, né, e hoje em dia, com pandemia, com tudo que a gente está vivenciando, isso é uma coisa assim que está muito forte, o número de suicídios aumentando gigantemente, a gente precisa entender, né? A pessoa vai dando sinais. Tem pessoas que falam assim, quem quer matar avisa, se mata e não manda recado. Isso é o maior mito que existe. A pessoa dá sinais de várias formas, ela tenta de várias formas, mas a partir do momento que ela faz, é porque ela não viu mais nenhuma alternativa, nenhuma saída mais ali para a dor dela, porque ninguém quer se matar. A pessoa quer se livrar da dor, que está muito grande. Então, se vocês verem alguém triste, acolha, não zoe, não desfaça da tristeza da pessoa. E alegria, a gente vai, né, ficar feliz quando as pessoas estão felizes e não ficar com inveja porque a pessoa está feliz. Agora, lembrando que se a pessoa está eufórica demais, vamos ajudar a pessoa a baixar um pouco a bola dela para ela não fazer besteira. Então, o que eu quero colocar para vocês é, sejam luz na vida de vocês, na vida dos outros. Não permita que ninguém desligue o interruptor, né? Que apague esse interruptor para essa luz se apagar.